Cumprimentos a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Direitos de Computadores. Aqui fala Milton Uana, da Mechanical Tecnologia, e nesta aula vamos falar sobre os conceitos relativos ao modelo OSI. Também falaremos das camadas deste modelo, com uma breve descrição de cada camada e as funções da mesma. E por fim, faremos uma comparação deste modelo com o modelo TCP/IP. Bom, modelo OSI, antes de chegarmos a esse conceito, vamos só dar uma explicação a nível das primeiras redes que surgiram. A nível das primeiras redes, quando elas surgiram, elas eram na maioria soluções proprietárias. Isto quer dizer que qualquer equipamento ou software para aquela rede deveria ser adquirido com o mesmo fabricante, pois equipamentos e softwares de fabricantes diferentes não se comunicavam. Assim, um único fabricante era o responsável por fornecer todos os componentes de uma rede que alguém iria precisar para fazer a sua própria rede de computador. Então, isso era um ponto negativo, pois essas soluções tendem a ser mais caras por não haver concorrência para o mesmo produto. Sendo caras, não atingiam escala suficiente para que os produtos fossem popularizados, o que por sua vez impedia a evolução da tecnologia. Então, neste caso, surgiu o modelo OSI. Para que a interconexão de sistemas de computadores chegasse a acontecer com fabricantes diferentes, foi necessário estabelecer uma padronização. Um exemplo simples como as tecnologias funcionam agora pode ser visto a nível da navegação da internet. Como usuários, nós podemos utilizar os navegadores de fabricantes diferentes. Por exemplo, há quem usa o Chrome, há quem usa o Mozilla Firefox, há quem até usa o Opera Mini, ou um outro, vou assim dizer, navegador da sua preferência. Ou assim também pode recorrer a qualquer sistema operacional, ou seja, pode usar Windows, pode usar Mac iOS ou até o Linux. Isso acontece devido à padronização dos protocolos HTTP a nível do Chrome, Mozilla, assim como o Opera. Por outro exemplo, são a nível dos e-mails. Pode-se utilizar um serviço de e-mail disponibilizado pelo Yahoo para enviar um endereço para um outro amigo que usa o Gmail, a quem recorre ao Outlook ou a qualquer outro serviço de e-mail que existe a nível da rede. Em suma, são servidores diferentes que estão rodando programas diferentes, entretanto, as mensagens vão e vêm de uma forma completamente transparente para o usuário. Isso acontece devido ao uso do protocolo SMTP, que é um protocolo específico para poder compartilhar uma simples mensagem de texto utilizando e-mails. A figura que nós temos aí ao lado mostra o uso desses protocolos por dos usuários que podem navegar na internet pelo protocolo HTTP utilizando qualquer uma das aplicações de navegação que já vimos ainda neste slide para enviar um e-mail onde o emissor poderá utilizar um serviço disponibilizado por qualquer serviço de e-mail e encaminhar na rede, que é a internet. Nesse caso, os e-mails, quando são encaminhados na internet, eles ficam armazenados em um servidor remoto, até que o destinatário leia e jogue esse e-mail no lixo. Acontece também com o emissor. Uma vez que ele enviou, ele também tem um espaço para poder deletar aquele e-mail. Camadas do modelo OSI, nada mais nada menos que a aplicação. Esta camada da aplicação, o programa sempre solicita os arquivos para o sistema operacional e não se preocupa como será feita a entrega desses arquivos, pois isso fica a cargo das camadas mais abaixo. Então, significa que, por exemplo, podemos recorrer a qualquer aplicação, pode ser o próprio Chrome. Hoje em dia, os nossos telefones, os nossos computadores já têm lá esse tipo de aplicação, Chrome, ou Opera ou mesmo Firefox, para ser utilizado lá. Então, sempre que nós discamos lá, vamos assim dizer, o nosso exemplo, o e-mail da Mechanical, nós só estamos a receber o conteúdo da página, que é um arquivo. Caso ele exista, ele vai disponibilizar os conteúdos dessa página. Embora tenha-se discado o endereço daquela forma, estamos a falar de discar em texto puro, ok? Na verdade, nós fizemos uma busca
daquele nome para uma tradução para um endereço IP da página. E isso normalmente fica a cargo de um serviço de rede chamado de serviço DNS, que converte um nome para um IP. Outro exemplo de serviços a nível desta camada deste protocolo, aliás, os protocolos desta camada temos quando nós estamos a fazer o download de algum arquivo via FTP, File Transfer Protocol. Quando nós baixamos um e-mail ou algo do gênero, nós em suma estamos a usar esse protocolo para poder ter acesso àqueles serviços. O uso de e-mails através de protocolos, como vimos anteriormente, SMTP, o POP ou até mesmo o IMAP. Tudo isso nós conseguimos visualizar a nível da camada da aplicação. Em suma, a camada da aplicação é o primeiro contato entre o usuário e o próprio equipamento. Okay? E a contagem das camadas sempre tem lá um número de cada camada. A camada da aplicação é a camada mais superior, que é a camada 7. Descendo mais um pouco, encontramos a camada da apresentação, que é a camada 6. Como o próprio nome sugere, trata-se de como apresentar os dados de uma forma inteligível ao protocolo que vai receber. Um exemplo comum é quando nós convertemos um padrão de caracteres de uma página web para um padrão que o usuário final vai poder visualizar. Quando nós estamos a fazer um código via JavaScript, automaticamente nós usamos uma linguagem, um código de programação, mas para o usuário final aparece de uma forma transparente e, vou assim dizer, saudável de ver, vou assim dizer, uma interface mais gráfica, mas o back-end daquilo é uma linha de código. Nesse caso, a conversão sempre é feita a nível desta camada de apresentação. Nesta camada também há compreensão de dados. Podemos comprimir dados a nível da camada da apresentação, como quando é para utilizar a nível de um computador, ou seja, usando o WinRAR ou até o WinZip. Okay? Descendo mais um pouco, encontramos também a camada 5, que é a camada de sessão. Esta camada permite que dois programas em computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação. O evento da sessão tem algumas regras. As aplicações definem como será feita a transmissão dos dados e colocam uma espécie de marca no momento de transmissão. Essa marca é um número de identificação, ok? Que dá espaço para poder garantir uma sessão entre um cliente e um servidor e garantir o fluxo de dados completamente separados. Cada conexão de um cliente é chamada de sessão. E a cada sessão que um cliente abre para aceder a um serviço na rede deverá receber um número exclusivo. E um servidor pode simultaneamente manter milhares de sessões para gerir o tráfego de dados separados para os seus clientes e assim garantindo a segurança e confiabilidade dos próprios dados. Descendo mais um pouco, encontramos a camada de transporte. Também o nome já é sugestivo, que tem a função de poder transportar os dados provenientes da camada de sessão. Por exemplo, quando nós vamos dar um exemplo do dia a dia, quando um transporte tipo caminhão carrega sua carga, precisa estar devidamente empacotada essa tal carga e endereçada. A camada de transporte inicialmente faz isso da mesma forma que os caminhões chegam ao seu destino e entregam as suas caixas corretamente. Ela o faz controlando o fluxo e corrigindo erros por envio de mensagens chamadas de ACK, quando estamos a usar o protocolo TCP. É um pacote, esse ACK é um pacote que é enviado do transmissor para informar que os pacotes foram recebidos com sucesso. Um protocolo muito conhecido desta camada, como já tínhamos dito, é o protocolo TCP. Exemplo do dia a dia, quando nós enviamos um e-mail, nós temos que ter a garantia de que aquele e-mail chegou até o destinatário. Não é em vão que o nosso Gmail sempre que envia, ele coloca lá a enviar. Ao fim, ele depois diz mensagem enviada. Isso nos garante que a mensagem já chegou até ao destinatário. Mas existe um outro protocolo que é o UDP, que não faz o controle de fluxo e nem garante que os dados irão chegar ao destino, mas ele é mais vantajoso devido à sua rapidez em comparação com o TCP, ou seja, o UDP é mais utilizado em serviços que estão mais preocupados com a velocidade de tráfego de dados, não com a integridade dos mesmos dados.
Depois vem a camada de rede, ou seja, é a camada mais conhecida, assim como nós também estamos a fazer o curso de redes de computadores, pois nela são tratados os endereços de rede como conhecidos como IP. Os endereços de IP são números que são definidos e atribuídos aos computadores, servidores ou qualquer host a nível de uma rede de computador. Existem duas versões de IPs, o mais comum que nós conhecemos é o IP da versão 4, mas também existe o IP da versão 6. Ou seja, não adianta nada querer enviar um dado ou uma encomenda para um amigo se nós não sabemos qual é o endereço dele correto. A camada de rede é responsável por endereçar os pacotes, adicionando endereços IPs para que eles sigam a sua rota até ao destino. Depois temos a camada 2, que é a camada de enlace. Nessa camada, os pacotes vêm da camada de rede como endereços IPs já definidos e são transformados em quadros. Os quadros acrescentam outra forma de endereçamento chamada de endereço MAC. Mas aí pode surgir uma curiosidade, afinal os endereços não estavam definidos na camada de rede pelo IP? Bom, temos uma resposta lógica para essa questão. Acontece que o endereço IP não é suficiente para identificar um computador específico dentro de uma rede global a nível da internet nos dias de hoje. Em virtude do significado de cada bloco de IP, o pacote pode ser destinado a qualquer lugar no mundo. Então, cada computador tem que ter sua própria placa de rede que carrega um endereço MAC, que é o endereço exclusivo físico de cada equipamento de rede que é gravado de fábrica, para poder identificar exatamente os computadores responsáveis por enviar e receber aqueles dados. E por fim, temos a camada física. Bom, os dados, depois de serem compactados a nível da camada de enlace, com os endereços já bem pré-estabelecidos, são definidos os sinais que serão transmitidos pelo meio físico. O meio físico é representado a nível da camada física. Assim, essa camada converte os quadros em bits, estamos a falar de zeros ou uns, que podem ser sinais elétricos. No caso de sinais elétricos, pode ser um meio físico, pode ser um cabo Ethernet ou um cabo coaxial de cobre, ok? Então a escolha é de cada um. Já tínhamos visto que o cabo de cobre o coaxial só tinha a velocidade máxima de tráfego de dados de até 10 megabits por segundo, enquanto com o Ethernet podemos chegar até 10 gigabits por segundo. E também tem outro tipo de cabo que é sinais luminosos, que é o meio físico. No caso do meio físico estamos a falar da fibra óptica. Ou por fim, podemos enviar redes sem fio. O TCP é aquele que tem lá 4 camadas em comparação com o OSI. Okay? O OSI tem 7 camadas, o TCP tem 4 camadas, como vemos no nosso slide. Como o modelo TCP e OSI, eles não combinam exatamente e não existe uma única resposta para a comparação entre esses dois modelos. Desde que esses dois modelos existem, sempre rodou e sempre vai rodar a discussão qual é a semelhança com qual. Então aqui só vamos fazer uma breve descrição de cada uma das camadas, de como é que cada camada, como é que cada camada consegue funcionar a nível do modelo TCP comparando com o OSI. As semelhanças, esses dois protocolos, ambos têm camadas de aplicações, embora incluam serviços muito diferentes. Ou seja, dá para ver que a camada de aplicação do TCP desempenha mais funções que a camada de aplicação do modelo OSI. A tecnologia de comutação de pacotes é presumida por ambos, ok? Os dois fazem quase que a mesma coisa. Mas outra semelhança é os profissionais de rede precisam conhecer os dois modelos. As diferenças existentes entre eles é que o TCP/IP combina os aspectos das camadas de apresentação e de sessão dentro da sua camada de aplicação. O TCP combina a camada física, a camada de enlace em uma única só camada. O TCP parece ser mais simples por ter menos camadas. Os protocolos do modelo TCP/IP são os padrões em torno dos quais a internet se desenvolveu.
Portanto, o modelo TCP ganha mais credibilidade apenas por causa dos seus protocolos. Em contraste, nenhuma rede foi criada em torno dos protocolos específicos relacionados ao modelo OSI, ou seja, todas as redes a nível atual são feitas na base do modelo TCP. Embora todos usem o modelo OSI para guiar o seu raciocínio, ou seja, o modelo OSI é um modelo de referência. Sempre temos que ter o OSI como referência para poder construir uma rede totalmente TCP. Bom, assim foi a nossa aula em vídeo. Obrigado por ter assistido. Põe um like se gostou do vídeo e o convido a se inscrever no nosso canal para receber sempre atualizações relativas aos conteúdos lecionados pela Mechanical Tecnologia. Até a próxima e abraços.